RTX 5000, por enquanto, são apenas rumores, mas a gente sabe, de 2 anos a Nvidia lança uma nova série, e parece que faz pouco tempo, mas a RTX 4000 foi lançada em setembro de 2022. Historicamente, de 2 anos, vem uma nova geração, então é esperado que em setembro, outubro, comece a aparecer as novas RTX 5090, 5080, 5070 e assim por diante, tá? Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha opinião, sobre o que eu espero que essas placas tragam, baseado no histórico da própria Nvidia em oferecer saltos de performance em uma geração, aumento de tecnologias em outra geração. Vou falar um pouquinho sobre o que eu espero dos preços também, que é uma coisa que afeta muita gente, e sobre a concorrência da AMD e talvez da própria Intel, que promete uma nova geração de placas para esse ano, tá? Vem comigo até o final se você achou interessante. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Eu quero fazer uma breve retrospectiva para que vocês entendam o ciclo performance e tecnologia que a Nvidia tem feito. Mais ou menos ali desde a série 10 em 2016, daqui a pouco vai estar dando 10 anos disso, hein? Olha só, 1070, lembra? GTX ainda, né? Pois é, na série 10 a Nvidia trouxe um salto de performance muito forte, então uma GTX 1070 era bem mais forte que uma 970 e o preço era bem parecido. Uma GTX 1080 também era bem melhor que uma 980, tá? Na série 20, eu acompanhei esse lançamento de perto, lá em meados de 2018, a Nvidia fez algo diferente. Ela primeiro mudou o nome das placas para RTX, vocês se lembram disso, trouxe uma tecnologia nova no mundo dos games, que era o Ray Tracing, né? Por isso que as placas mudaram de nome. Só que naquela série, as placas não trouxeram um grande salto geracional. De fato, a 2080 Ti era mais rápida que a 1080 Ti, mas não era assim, uau, aquele salto de performance que a gente estava acostumado a ver desde a série 900 para 1000, enfim. Então a gente começou a observar um padrão na Nvidia. Você tinha uma série que tinha um salto de performance interessante, aumento de VRAM, tal, várias coisas. A próxima série vinha com incrementos de tecnologia. Então a série 20 trouxe Ray Tracing, DLSS, que depois se tornou o padrão. Você vê, a Nvidia deu o pontapé, depois a própria AMD trouxe o seu recurso também, o Super Resolution deles, o FSR, e a própria Intel depois com o XeSS. Ok, na série 30, novamente voltou a acontecer o aumento de performance, inclusive com preço bem mais agressivo, porque na série 20, meio que para custear a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, as placas vieram caras. Essa é uma hipótese minha, pode ter vindo cara só porque a Nvidia quis que ficasse cara, né? Mas enfim. Na série 30, você pega uma 3070, ela tinha performance de uma 2080 Ti da geração passada, que não tinha subido tanto em relação à outra. Então, assim, é um pouco mais fácil dar um salto geracional quando a anterior não subiu tanto. Ok, a gente concorda com isso. A questão é que a 3070 tinha um consumo de energia menor e custava absurdamente menos que a 2080 Ti, cara. Então, assim, foi uma série estrondosa, só não manteve o preço por muito tempo, porque foi bem na época da mineração e estava ainda na pandemia. Então juntou os dois, mineração, preço disparou, então era difícil achar essas placas no preço que elas foram de fato anunciadas. Isso não muda o fato que na série 30 a Nvidia realmente lançou placas com um salto de performance agressivo. Então a gente teve série 10, performance, série 20, tecnologias, série 30, performance, série 40, tecnologias. A Nvidia trouxe o DLSS 3 Frame Generator, que mais uma vez inovou. A AMD também trouxe o FSR 3 depois, né? Trouxe ali o suporte AV1. As placas, elas tiveram um refinamento no consumo de energia, embora o corte de chip também explica porque essas placas tiveram um consumo de energia baixo, porque pelo corte de chip essas placas poderiam ser placas abaixo dela. Então na série 40
Houve inclusive um aumento de preço parecido com o que teve na série 20, tá? Então, série 30, performance, série 40, tecnologias, aumento de preço custeou a pesquisa que foi feita ali, né? E agora a gente tem expectativa que chegue as placas RTX 5000, ó, performance, tecnologias, performance, tecnologias, performance. Agora, mais uma vez, assim como a série 20 não trouxe um salto geracional tão grande em relação à série 10, porque houve um aumento nas tecnologias, e a série 40 também houve um aumento de performance em relação à série 30, houve, mas não foi aquela coisa. É esperado que a série 50 agora traga. A questão dos preços, aí é incerto, a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre isso. Bom, o que eu acredito que deva acontecer na série 5000, a primeira coisa, corte de chip corrigido. Esse é um gráfico que eu montei aqui no ano passado e rodou a internet, fez bastante sucesso, que é um gráfico de porcentagem relativa de CUDA cores das NVIDIA, desde a série 700. Se vocês observarem esse gráfico, uma placa, por exemplo, 80 da NVIDIA, ali nas barras azuis, elas tinham corte de chip em relação ao melhor chip da categoria, ali de 80%, depois caiu um pouquinho na série 90%, depois manteve na série 10, na série 20, na série 30 subiu, que é o que mostra aquele salto de performance absurdo. Agora, na série 40, ela caiu para um nível de chip de placa 70 Ti, ou 70, né? E todas as placas foram assim. Você pode observar que o corte de chip da uma placa 70, na 4070, por exemplo, está abaixo do que era uma 3060. O corte de chip de uma 4060 está bem abaixo do que era uma 3050. E assim, o chip Ada Lovelace, a arquitetura da NVIDIA 4000 é fantástica. Ela consegue entregar um altíssimo desempenho com baixo consumo. Só que o corte de chip claramente estava abaixo do que era praticado. Isso aqui faz diferença. Por quê? É como se a NVIDIA estivesse vendendo chips com corte de chip menor, só que com o nome de uma placa mais cara. Imagine você hoje pegando e comprando uma 4070, que custa aí os seus R$3.300, por R$1.800. Seria bom, né? Porque você vê que o corte de chip da 4070 está na 60, então ela poderia se chamar 4060, sendo vendida com preço de 4060. Como foi mudado o nome dela, ela foi para o nível. Você pode ver que até as especificações da placa são bem parecidas, 4060 12GB, da mesma forma que a 3060 12GB, ambas 192 bits, os cortes de barramento, enfim, tem vídeos aqui no canal que eu explico isso mais a fundo, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aparecendo aqui no canto. O que eu imagino que aconteça na série 5000 é um retorno aos níveis normais. A gente sabe que a próxima geração com certeza vai ter um salto de performance absurdo, a NVIDIA é muito experiente em fazer esse tipo de coisa, tirar leite de pedra, tá? Então eu imagino que a 4080, mantendo ali nos seus 56% na Super, a 5080 deve chegar novamente na casa dos 65% a 70%. A gente vai olhar depois quando for lançado em relação ao que eu estou mostrando aqui para vocês. Da mesma forma, 70 Ti vai acompanhar. E são as placas high-end que mais importam, porque elas carregam o resto. Observe que na série 40, quando a NVIDIA lançou a 4080 com só 54% do chip, que é muito pouco, todo o line-up para baixo é prejudicado, porque ela carregou. Se ela fosse lá em cima, todo o line-up estaria mais acima também. Então, o que importa no lançamento é a gente ver o quão rápida e qual vai ser o corte de uma 5080 e de uma 5090. Se elas tiverem um corte agressivo, que eu acredito que não, que seja um corte que seja lá em cima, essas placas vão puxar o line-up todo para cima e trazer um salto de performance aí no mínimo 30, 25% entre gerações, tá? Essa é a minha expectativa. Também espero uma consolidação no Ray Tracing, a NVIDIA já está mais do que experiente nisso. As placas com DLSS 3 também dá uma boa impulsionada. Talvez venha um DLSS 4, alguma coisa do tipo. Já está no 3.7, né? Então talvez venha um 3.4 aí no mercado, um 4.0, perdão, né, no mercado, aonde vai ter, sei lá, 2, 3, 4 quadros sendo gerados de alguma forma mais eficiente. A gente espera para ver alguma coisa do tipo ainda, mas certamente em Ray Tracing a NVIDIA deve continuar se consolidando. Em relação aos preços, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque duas coisas basicamente podem acontecer e ninguém está sabendo ainda, tá? Ou a NVIDIA vai substituir as placas atuais, mantendo essas novas no mesmo preço, o que eu acho que é até um pouco difícil, porque
A NVIDIA é líder absoluta de mercado. A AMD tem uma participaçãozinha ali de 15%, 16%, mas, cara, ainda é muito pouco para assustar a NVIDIA. Tá? E se a AMD não lançar placas high-end, como especula-se nos rumores, isso vai ajudar que a NVIDIA realmente fala, quer saber, lança um pouquinho acima, né? Pode acontecer como aconteceu na série 40, a 4080 veio absurdamente mais cara que a 3080, com um corte de chip bem mais baixo que o dela, tá? Porque a arquitetura compensa isso, e principalmente o DLSS 3, né? Ou pode acontecer a NVIDIA lançar essas placas no mesmo preço que está hoje, por exemplo, a 4080 Super de $1.000, ou vamos lançar uma 5080 por $1.000 também. Automaticamente as placas da série 40 vão cair. Esse seria o cenário ideal, tanto para quem quer comprar o que há de melhor da NVIDIA, quanto para quem quer comprar o que tem agora, mais barato. Então, a gente espera que a NVIDIA lance, pelo menos no preço das atuais, tá? Lançar abaixo eu acho muito difícil, porque ela iria canibalizar o próprio mercado dela, então esperando que ela lance ou no mesmo preço e o mercado vai se autorregulando e baixando o preço das placas 40, ou ela dá um tapinha e lança um pouquinho acima, e aí você tem a opção, olha, eu quero comprar o que há de melhor, paga um pouquinho a mais, ou compra a série atual até que acabe os estoques. Sinceramente, não sei quanto de estoque tem nessas placas no mercado, isso depende também desse fator, tá? E a gente espera que a AMD também tome frente, tá? Se você observar a série 20 da NVIDIA, a AMD estava até com umas plaquinhas fortes ali, só que foi na série 30 que a AMD se consolidou também competindo no high-end. A 6900 XT, 6950 XT competiam contra a 3090 da NVIDIA. Na série 40 não teve competição na 4090. Talvez por isso que a NVIDIA nem quis lançar a 4090 Ti. E existe esse chip, existe, nas placas de servidor. A 4090 para os gamers foi a única que veio, porque não, a 7900 XTX compete contra a 4080 Super, então não precisa dela ali. E a concorrência é importante, tá? Bom, então, se a AMD trouxer placas do nível dessas aí, que eu imagino que vão ter um salto de performance grande com corte de chip corrigido, a gente deve ter preços bons, tá? Se os rumores estiverem certos, a AMD fala assim, olha, vamos competir só na 70 para baixo, como ela sempre fez, porque competir no high-end não é de agora, não é de sempre, quer dizer, é recente. A AMD começou a competir só na série 30 com as high-end, antes ela competia só com as mid, isso é histórico da AMD. Talvez a gente veja coisas boas, precisamos aguardar. Intel, cara, Battle Média é esperado que venha esse ano. Sinceramente, eu acho que a Battle Média vem para competir no máximo contra as placas 40. A Alchemist mal consegue competir com as 30, imagine com as 40. Então, não espero algo da Intel nesse momento, a não ser competir nos mercados de entrada, no máximo, placa 60, no máximo, tá? Gostaria de estar errado, espero que a Intel cresça nesse mercado e se torne o terceiro player influente. Por hora, nem mesmo a AMD, que está há tantos e tantos anos aí, não consegue alcançar pelo menos ali 30%, 40% de market share em relação à NVIDIA. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa aqui embaixo sua opinião sobre esses próximos lançamentos. O que vocês esperam? Pretendem comprar essas placas da Black Friday, final do ano? Ou esperam preços melhores das placas 40 para estar comprando? O que vocês têm a dizer? Compartilhe comigo, um grande abraço para vocês. E não se esqueça, grupos de promoções, vocês ficam de olho lá. Quando essas placas serem lançadas e tiver aquele cupomzinho de desconto maroto, eu divulgo para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.